Que a santa paz de Deus, que o amor do nosso Mestre Jesus esteja aí na sua vida, aí no seu mundo, em qualquer lugar neste planeta Terra. Que a paz de Deus esteja com você, com sua família. Primeiramente, damos graças a Ele, Deus nosso Pai. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a ele por mais uma vez que estamos aqui nesta vida, neste corpo físico, neste momento para gravar mais uma semente de luz, que é o estudo que estamos fazendo das bem-aventuranças, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, as bem-aventuranças. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurado os misericordiosos. Nós já estudamos capítulo 5, bem-aventurados os aflitos e os que choram. Mas por que é que você chora? Capítulo 7, bem-aventurados os mansos e os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que é pobre de espírito? O que é pobreza de espírito? Agora nós estamos estudando o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque dele é o reino do céu. Nada melhor estudarmos sobre isso é estudarmos Jesus, o Messias, que trouxe o primeiro Consolador. Depois de celebrar a Páscoa, ele deu as instruções aos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou: amai-vos Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ama o teu próximo como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só assim mostrarei que sois meus discípulos, se fazer o que eu mando. Porque a minha vontade é essa, que vos ameis uns aos outros, porque só assim mostrarei que sois meus discípulos, pela maneira de amar. É pela maneira de amar. Então, Pedro lhe perguntou: Senhor, na lei de Moisés está escrito que nós devemos perdoar o nosso irmão 7 vezes. E tu, o que diz? E eu vos digo que não só amar, perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 aos dias. Se alguém pedir as suas vestes, dele também a capa. Se alguém exigir que você ande com ele 1000 metros, anda 2000. E não fuja daquele que lhe pede ajuda. Assim sereis meus discípulos. E o Mestre Jesus, sendo questionado pelos os sacerdotes, por que é que os seus discípulos
os apóstolos não guardavam o sábado, não jejuavam, não praticavam aquilo que era de costume, que era tradição da lei. Então Jesus lhe responde: se vocês realmente conhecessem as leis de Deus, saberia que eu e o Pai, nós queremos misericórdia e não sacrifício. É sobre isso que nós vamos falar. Misericórdia ou sacrifício? No nosso país, o Brasil, existem 3 religiões majoritárias: a Igreja Católica Apostólica Romana. E há mais de várias dezenas, o IBGE faz a pesquisa e o seu número é esse. Primeiro lugar, a maior igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo lugar, evangélico protestante. Terceiro lugar, os espíritas. Só que tem uma coisa, no Semente 41, nós respondemos o áudio, o estudo de um pastor, porque essas igrejas, elas não se unem uma com a outra, mas quando é para criticar a doutrina dos espíritos, elas se unem. Só que tem uma coisa, elas inventam mentira para criticar a doutrina dos espíritos. É aquilo que nós ensinamos. Prestai atenção, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode ir com a verdade a não ser com a verdade. Nesta semana eu assisti um estudo de 2 missionárias. Elas falavam sobre isso, sobre o sacrifício, dizendo que tem uma religião no nosso meio que não acredita no sacrifício de Jesus na cruz. Porque essa doutrina é a doutrina dos espíritos, que nós, os espíritas, nós desfazemos da vinda de Jesus e do seu sacrifício na cruz, que ele morreu para nos salvar do pecado. Nós falamos, bem-aventurados o que chora, mas por que é que você chora? Bem-aventurado os puros de coração, mas como o que é purificação? Agora nós estamos falando de pecado, mas o que é pecado? Paulo de Tarso, na Epístola 8 da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não é epístola, é carta aos Romanos, 8, versículo 1. Jesus Cristo, o Nazareno, ele veio para nos livrar do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. Quem é os protestantes, os neopentecostais? É uma célula que saiu da igreja. Só que tem uma coisa, eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles até hoje. Vamos lá no começo. Deus enviou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os 2 principais mandamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás. Não ser falsa testemunha. Deus está ensinando o amor, não é sacrifício. Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e abençoou. O verdadeiro Deus, a verdadeira criação, Deus criou o macho e a fêmea.
e abençoou e deu uma ordem: crescei e multiplicai, enchei a terra dos vossos frutos. Deus o abençoou. A igreja não aceitou nem os 10 mandamentos, nem a criação do primeiro casal. Criou-se um casal para ela. Primeiro, criou o homem, depois tirou um pedaço dele para fazer a mulher, para menosprezar a mulher, para diminuir, para desclassificar a mulher. Segundo, a igreja criou uma oposição, chamada, que ela chamou de Satanás. Satanás quer dizer aquele que acusa. Que as igrejas pregam o tempo todo, usa esta figura para criar terrorismo, para obrigar as pessoas a ser obedientes no medo. Chegam a pregar assim, tremer e temer a Deus. Então, nessa criação, a igreja criou o pecado e a morte. A igreja, então, fez o contrário. Ela amaldiçoou o homem. Você comerá o pão do suor do seu rosto. E a mulher vai dar à luz com dores. Aí começou então a máxima: fora da igreja não há salvação. Ou você serve a igreja e vai para o céu que ela criou, que é o céu azul, né? Hoje nós sabemos que o azul não é céu, é gás ozônio. Depois desse azul tem um espaço infinito. Criou um inferno eterno. Aquele que desobedecer à igreja vai para o inferno e de lá nunca mais vai sair. Então, um certo século, um homem chamado Martim Lutero, ele encontrou na Bíblia uma passagem, um versículo, que diz que o justo viverá da fé. E essas duas missionárias, ouvi uma dizer: no Evangelho, a Bíblia fala, na palavra de Deus, que o justo viverá da fé. E tem um movimento, uma religião aí, que diz que não, que é fora da caridade não há salvação. Vamos explicar. Vamos raciocinar. Primeira coisa, esse versículo não está no Evangelho de Jesus. Evangelho são 4 livros que falam do Evangelho de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse versículo está na Epístola de Paulo, a Carta de Paulo, está na Carta de Paulo. Carta de Paulo não é Evangelho. Paulo não é Deus, Paulo é apóstolo. Segundo, a Bíblia não fala, a Bíblia é um livro. Porque ela fala, a Bíblia fala que no Evangelho de Jesus, diz a palavra de Deus, que o justo viverá da fé. A Bíblia não fala, não está no Evangelho, não é Deus que fala, é Paulo que fala. Veja que já ensina errado. Bem, o que aconteceu? Por que Martim Lutero saiu da igreja? Porque a igreja começou a pregar a indulgência. A indulgência era negociar com Deus.
o chefe de família poderia comprar a salvação dele e de toda a família, pagando em moedas de ouro. Lutero não concordava com isso. Quando ele leu esse versículo, ele disse: o justo não precisa pagar. Ele pode viver pela fé. Então, começou-se a reforma. Hoje, a reforma, chamada os evangélicos protestantes, é a igreja mais dividida no mundo. E predomina ser evangélico cristão. Mas nós provamos dentro da Bíblia que não são nem evangélicos nem cristãos. Porque eles seguem o Velho Testamento, a velha aliança, aquela que não deu certo. Segundo Paulo, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Você está compreendendo? E essa igreja, hoje, predomina-se os neopentecostais. Eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu dele. Porque a indulgência trocou de nome. Agora é propósito. Eles buscam a riqueza, o poder monetário. Você, para receber uma bênção, você tem que depositar uma conta no banco. Você tem que fazer promessa. Você tem que negociar com Deus. Então vamos analisar. O que é o pecado? A igreja que inventou o pecado. Por que é que Jesus foi sacrificado? Porque Jesus ele veio para cumprir a lei. E a máxima da igreja é essa: sem derramamento de sangue não há remissão desses pecados. Quando alguém confessava, pagava uma oferta, dava um cordeirinho para ser sacrificado, o sangue dele era aspergido no altar e a carne virava churrasquinho para eles. Jesus então se colocou como o último cordeiro. O sacrifício de Jesus foi o último sacrifício. Jesus, quando ele disse na cruz: Pai, tudo está consumado, caiu um raio e rasgou o véu do templo de cima a baixo, terminou ali a velha aliança. Começou então a nova era que começou em João Batista, o percussor. Jesus morreu na cruz, meu irmão, não foi para livrar-nos do pecado, foi para nos livrar da igreja, porque nós, a igreja, é uma senzala. Ela nos escravizou, obrigava o mundo a servir por terrorismo, por ameaça. Ou você serve a igreja ou vai para o inferno eterno e de lá não vai sair mais. Então, os seguidores serviam não por amor, mas por medo. Semelhante ao Deus que eles adotaram. Bem, agora vamos examinar o que é a verdade. O sacrifício ou a misericórdia. Percebe que Jesus disse que ele e o Pai não quer sacrifício, quer misericórdia. Nada melhor do que lá em João, que começou. João foi o percussor do cristianismo. Quando João contempla na fila do batismo, religioso, os da igreja estavam lá com João Batista, chega perto dele e diz: raça de víbora, filho da serpente, quem ensinou vocês a fugir da justiça de Deus, querendo enganar os outros? Por que vocês não se convertam realmente? Por que vocês não aceitam realmente a justiça, os ensinamentos de Deus? Então, um deles foi mais humilde. Perguntou: Senhor, o que devemos fazer, então?
Ele disse, se você tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão que está nu. Se você tem um pão, reparte a metade para o seu irmão que está com fome. Isso é o quê, meu irmão? Meu irmão religioso. Isso é sacrifício ou é misericórdia? João Batista. Agora vamos a Jesus. Jesus estando pregando num certo lugar, de repente chega um mancebo, um jovem, que era multimilionário. Ele chega com toda arrogância e disse, Senhor, mestre, eu fui criado na lei, desde criança. Desde criança obedeço todos os dogmas, todos os ensinamentos da igreja. Eu pago o dízimo de tudo. Eu pago o dízimo até dos cogumelos, que era o tempero. Falta alguma coisa ainda para mim entrar no reino do céu? Aí Jesus disse, falta sim, mais principal. Vai, vende tudo o que tem, dá metade para os pobres. Percebe, minha irmã? É o que João Batista disse. João Batista sabia o que estava falando. João não disse para dar toda a capa para a pessoa. Não é para dar todo o pão para repartir. Jesus não disse para ele vender e dar tudo para os pobres. Disse, reparta com os pobres. Isso é o quê? É sacrifício ou é caridade? Raciocina. Agora nós vamos para o autor desse versículo, que o justo viverá da fé, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Capítulo 13, agora sim é a epístola de Paulo, do verso 1 ao 13. Primeiros, Paulo escreve, percebe? Não é a Bíblia que fala não, Paulo escreve. Você pode dar o seu corpo para ser queimado em sacrifício, mas se não for por amor, não serve para nada. Você pode pegar todos os seus bens e repartir com os pobres. Se não for por amor, não vale nada. Uma coisa eu vos disse, tem 9 dons espirituais que nós chamamos de mediunidade. 9 dons. Existem 3 que são os principais, os 3 últimos. A fé, a esperança e a caridade. Percebe, irmão religioso? A fé está em terceiro lugar. A esperança está no segundo lugar. Aí Paulo disse, mas só tem só um dom de Deus que leva para a vida eterna com Deus. A caridade. A caridade é o amor, é o sinônimo do amor. É por isso que a doutrina dos Espíritos prega fora da caridade não há salvação. Porque em lugar nenhum, nem João, nem Paulo, nem os apóstolos, disse que pelo sacrifício, o sacrifício é da igreja. Jesus veio nos libertar da igreja, portanto nos livrou do sacrifício. A igreja que pede promessa faz com que as pessoas carregam cruz, quilômetros nas costas, fica horas e horas de joelho, fazendo penitência, jejuando. Quem é que está com a misericórdia? Tem dois fatos a contar. Tem na internet uma mãe que vai a um programa de rádio e pede ao locutor um advogado para divorciar do seu esposo. Porque eles frequentavam uma igreja. E o pastor da igreja, o dirigente da igreja, quando começou a pandemia, fez um desafio. Aquele que tiver a fé de Abraão, no tempo da pandemia, todo o tempo da pandemia, deposita todo o seu salário na conta da igreja para que a igreja não feche.
todo. Veja que Jesus, João, Paulo, diz que é a metade. A igreja diz que é tudo. Então, diz ela para o locutor, há 6 meses o marido deposita todo o dinheiro na conta da igreja. Os meus filhos estão sendo sustentados pelo avô, o meu pai, que recebe um salário mínimo de aposentadoria. Todo mês ele vem e compra alimento para as crianças com o seu salário. Quem é que está com a caridade? Quem é aquele que está falando em língua, que está dizendo que Jesus está falando na boca dele, que Deus que fala na boca dele? Ou este Senhor que com a pequena aposentadoria renuncia e dá alimento para essas crianças? Tem uma outra história de uma mãe que frequentou uma igreja mais de 30 anos. Ela se afastou por motivos maiores. A igreja obrigou o marido a ameaça de expulsar ele da igreja, se ele não abandonasse ela. E ele abandonou. Abandonou o filho, a mulher e foi para a igreja. Trocou a igreja pela família. E ela ficou desempregada. Foi cortada a água, a luz, o gás. Chegou um dia que não tinha mais o que comer. Então, numa noite, o seu filho de 5 anos, chorando, disse: mamãe, me dê um pedaço de pão para mim, mãe, para mim comer. Eu não consigo dormir porque a minha barriguinha está doendo de tanta fome. Então aquela mãe desesperada procurou o dirigente da igreja e contou o caso para ele. Ele disse para ela: a culpa é sua. Quem mandou você sair da igreja? Ela disse: irmão, eu não estou pedindo para mim, não. Estou pedindo para aquela criança de 5 anos que está passando fome, está chorando de fome. Ele então disse: problema seu, se vira, fecha a porta na cara daquela mãe. Isso é misericórdia? Adianta? É Espírito Santo, esse que fala em língua na sua boca, que profetiza que Deus está falando na sua boca? Se fosse Deus ou fosse o Espírito Santo, não saberia que essas crianças estão passando fome. O que esse pastor está fazendo é desonesto. Isso é caso de polícia. Isso é estelionato. Isso é satânico. Será que vocês não percebem isso? Por isso profetizou Jesus que vocês são cegos dirigindo o cego. Ambos cairão no buraco. Mas é a doutrina que eles pregam. Fala em língua. Lembra o pastor que criticou durante 40 minutos a doutrina dos espíritos? Essas duas missionárias criticam a doutrina dos espíritos. É uma doutrina das trevas, uma doutrina do diabo, do demônio. Só que tem uma coisa, aqui em São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, tem uma casa chamada Casa de André Luiz. Eles cuidam de 2.600 irmãos, idosos, jovens e criança com dependência intelectual, de graça, não cobra nada. Não profetiza a religião, não fala em língua, não fala que é Deus, mas são seguidores de Jesus, porque a doutrina dos Espíritos, se você não sabe, o modelo dessa doutrina é Jesus de Nazaré. Por isso que nós desafiamos a você examinar dentro do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, qual é a religião que está enquadrada nesses capítulos, que é a carta magna do verdadeiro cristão. Existe em Salvador, na Bahia, um palestrante chamado Edivaldo Pereira Franco. Tem uma instituição chamada a Mansão do Caminho. É 82 mil metros. Eles cuidam de mais de 3.500 crianças pobres de rua,
mais centenas de famílias que estavam moradores de rua, que não tinham onde morar, eles acolheram, fizeram moradia, deram serviço, deram alimentação, deram direito de ser um ser humano. E quando essas pessoas chegam na sua portaria, eles só fazem uma pergunta. Eles não perguntam se eles é batizado, se eles aceitaram Jesus, se eles pagam dízimo, qual é a sua religião. Eles não olham para a sua cor da sua pele, a sua religião ou a sua opção sexual. Só faz uma pergunta: em que podemos ajudá-los? Digo a vocês, a doutrina dos Espíritos que faz essas obras, que eles dizem que falam em língua, que diz que é o Espírito Santo que fala na boca deles, e que é Deus que está falando, profetiza que é o próprio Jesus falando na boca dele, e eles não fazem a obra de Jesus. O que nós falamos no começo? O que Jesus diz: os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. O que é amor? O que é caridade? O que é misericórdia? É o que esses fazem? Ou o que os espíritas, que é a religião do contrário que eles falam? Por isso mesmo, tenha cuidado. Jesus nos alertou: haverá falsos cristos e falsos profetas nos últimos tempos. Mas pelo fruto reconhece a árvore. Examina. Pelo fruto você vai reconhecer a árvore. Porque conhece a verdade que ela te liberta. Nós fomos libertos. Capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor Jesus declara: se eu não tivesse vindo e ensinado a vocês, porque a igreja diz que Jesus, eles tentam provar que Jesus é Deus. E a doutrina dos Espíritos faz aquilo que Jesus veio fazer. Ele veio ensinar o que nós viemos fazer aqui, neste planeta Terra. E ele disse: se eu não tivesse vindo, vocês não errariam, porque vocês não conhecem a verdade. Porque erreis não conhecendo a verdade, mas agora vocês conhecem. Vocês são livres. Sem estes ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Jesus disse declarado: eu sou a única porta, eu sou o único pastor, o único caminho, o Evangelho é a única verdade. Ninguém vai a Deus a não ser através dessa verdade. Portanto, meu irmão, desperta, acorda. Acorda, tu que dorme no sono da indolência. Entre os mortos, porque os religiosos estão mortos para Deus. Desperta, e Cristo vai te ensinar o que deveis fazer. Eu sou Francisco Pedro, evangelista. Somos do caminho do amor. Sou um administrador desse grupo. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, aí onde você estiver, em qualquer país do mundo, entre em comunicação conosco. Nós temos o nosso contato. Queremos conhecer você. Venha, vamos fazer parte, vamos nos livrar dessa senzala, dessa escravidão religiosa. Porque o mundo só haverá paz. O mundo só será unido quando não existir mais nem a política e nem a religião. Esta é a célula cancerígena da humanidade. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.